Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso explainer de hoje, onde a gente pega fontes super complexas e transforma tudo numa experiência de aprendizado bem clara e direta. Hoje, nós vamos mergulhar de cabeça em um dos textos mais fascinantes e debatidos do primeiro século, Mateus 25, dos versículos 1 a 13, que a gente conhece popularmente como a parábola das 10 virgens. A ideia aqui é decodificar o contexto histórico, explorar aquelas camadas teológicas que dividem estudiosos há séculos e, claro, entender o legado literário absurdo que essa passagem deixou na nossa cultura. Tudo isso com um visual preparado para ajudar a gente a repir e compreender cada detalhe. Bom, e para a gente não se perder, olha só o nosso roteiro de hoje. Número 1, o contexto do casamento judaico. 2, o significado das virgens. 3, o azeite e a espera. 4, as diferentes visões teológicas. E, por fim, o número 5, o legado literário. Vamos lá? Começando pela nossa primeira parada. Seção 1, o contexto histórico do casamento judaico. A primeira pergunta que geralmente vem à mente quando a gente lê esse texto com os olhos de hoje é: espera aí, eram 10 noivas para um noivo só? É super importante a gente já quebrar esse equívoco de cara. Não estamos falando de um casamento polígamo. Na cultura complexa do Oriente Médio do primeiro século, essas 10 virgens exerciam um papel muito mais parecido com o que a gente chamaria hoje de damas de honra, sabe? Eram amigas próximas ali, designadas para acompanhar os noivos durante a grande festa. Para a gente visualizar bem como a engrenagem funcionava, um casamento judaico naquela época tinha 3 estágios bem definidos. Tudo começava com um acordo, que era basicamente um pacto feito entre os pais. Depois vinha um noivado, que era um compromisso legal bem sério e envolvia até o pagamento de um dote. E, finalmente, rolava o terceiro estágio, o cortejo, ou a grande festa. A história dessa parábola inteira acontece exatamente aí, nesse último estágio, durante aquela famosa procissão noturna em direção à casa do noivo para celebrar de vez as núpcias. Imaginem só a cena. É o meio da madrugada e tá rolando uma procissão. A espera pelo noivo, que nessa história representa Jesus, era tipicamente bem demorada. As 10 acompanhantes estão a postos ali. E detalhe, o número 10 era super importante nas formalidades judaicas. Ele servia meio que como um quórum mínimo para um evento ser válido. Outra coisa muito curiosa é que as lâmpadas que elas seguravam não eram daquelas lamparinas pequenininhas de barro, não. Eram tochas, pedaços de pau mesmo, com panos encharcados de azeite de oliva amarrados nas pontas. Era um cenário de muita expectativa, que dependia 100% daquelas chamas acesas na escuridão. E o que nos leva direto para a nossa seção 2, o significado das virgens. O que é realmente interessante neste ponto da narrativa é o baita contraste que aparece. De um lado, 5 moças chamadas de prudentes, ou seja, preparadas. Do outro lado, 5 que são descritas como loucas, as despreparadas. Mas o detalhe que a gente quase sempre deixa passar é que, num primeiro olhar, os dois grupos eram idênticos. Todas as 10 estavam lá para o mesmo objetivo, todas seguravam as tochas acesas no começo e, olha só, todas elas adormeceram enquanto o noivo demorava. Sim, até as mais preparadas tiraram aquele cochilo. A grande e trágica diferença é que só metade delas calculou o custo real de esperar tanto tempo. Historicamente, quando a gente olha para a literatura, a figura da virgindade está super ligada ao sagrado, à devoção. Mas o texto dá um choque de realidade ao mostrar que todas as 10 mulheres tinham os mesmíssimos sinais externos de religiosidade. Isso mostra como é incrivelmente difícil separar, só batendo o olho por fora, quem tem de fato um preparo genuíno de quem só está ali de nome. A verdade dura aqui é que a aparência não mantém a chama acesa quando a crise bate à porta. Então vamos para a seção 3, focar nesses 2 elementos cruciais, o azeite e a espera. O azeite em si é alvo de uns debates teológicos intensos. Diferentes estudiosos interpretam esse azeite como o Espírito Santo, outros como a graça de Deus agindo nas nossas vidas, ou até mesmo como a prática genuína do amor. Mas, sinceramente, não importa a definição exata que a gente escolha, as fontes são unânimes num ponto. O azeite representa uma realidade interior essencial e totalmente intransferível. É o pré-requisito absoluto para a salvação e para a prontidão espiritual. E aí, a história atinge aquele clímax abrupto. O noivo demora muito mais do que todo mundo previa. Do nada, aquele silêncio pesadíssimo da noite é quebrado pelo clamor da meia-noite, e todo mundo acorda num susto só. É nesse milissegundo de pânico que as 5 virgens despreparadas caem na real. As tochas delas estão apagando. Acabou o combustível.
E o texto bate o martelo sobre uma verdade inescapável. O preparo espiritual profundo simplesmente não dá para ser comprado na última hora de desespero, e muito menos dá para pegar emprestado do mérito de outra pessoa. Tem uma citação bem sombria do famoso pregador Charles Spurgeon que resume perfeitamente essa tragédia do material original. Ao falar sobre essa porta que se fecha em definitivo, a frase captura o peso esmagador que é acordar para a realidade só quando não tem mais absolutamente nenhum tempo para se preparar. É bem forte. O que nos traz para a seção 4. Afinal, como a teologia lida com tudo isso? Vamos ver os diferentes debates. Olhando para os estudiosos, a gente encontra basicamente duas estruturas teológicas gigantes que tentam explicar quem seriam essas 10 virgens. De um lado, a visão dispensacionalista argumenta com muita força que a parábola foi direcionada exclusivamente para o povo judeu, vivendo um período de grande tribulação após um arrebatamento secreto. Por outro lado, a visão reformada diz que não, que o ensino se aplica a todo mundo que professa a fé cristã, funcionando como uma linha divisória entre quem tem uma fé autêntica e quem é cristão apenas no nome. Nossa ideia aqui não é de forma alguma escolher qual lado tá certo, tá? É simplesmente mostrar a complexidade absurda das discussões que Mateus 25 levanta. Para colocar um pouco mais de história nessa discussão, a gente tem a perspectiva do reformador João Calvino. Ele acreditava que a parábola simbolizava a condição da igreja num longo prazo. Bem diferente de estudiosos mais antigos como Jerônimo, que adoravam exaltar o conceito literal da virgindade física ali no texto, Calvino via que o grande foco de Mateus 25 era, na verdade, um baita alerta sobre a necessidade de perseverança. Era sobre se manter firme através das épocas. Bom, vamos sair um pouquinho da teologia pura e ir para a nossa última parte, seção 5, o legado literário. Dá uma olhada nessa pesquisa incrível publicada no Early Modern Literary Studies. O pesquisador David V. Urban fez uma análise sensacional mostrando como o gigante poeta inglês John Milton pegou os símbolos dessa parábola para si. O trabalho documenta que Milton não só usou a história da Virgem Prudente nos seus livros, mas ele meio que adotou isso como uma bússola moral para a própria vida dele. O que a análise do Urban revela é de cair o queixo. Milton literalmente se identificava com a Virgem Prudente e transformou isso no símbolo máximo de compromisso dele com a pureza e a sabedoria. Essa ideia de estar preparado com azeite vira uma chave mestra para entender obras geniais como o Soneto 9, o épico Paraíso Perdido e o famoso Sansão Agonista. Nesses textos todos, ter o azeite geralmente significa ter a coragem de dizer não à tentação. O próprio Sansão, nas histórias de Milton, só recupera sua sabedoria no exato instante em que rejeita as armadilhas de Dalila, se colocando de pé, finalmente preparado. Então, depois da gente passar por todos esses rituais de casamento do primeiro século, destrinchar as discussões sobre o que diabos é o azeite e ver o impacto disso até na poesia, a gente esbarra na mensagem central que não dá para ignorar. É aquele alerta universal de que o nosso preparo não pode ser terceirizado. Fica aquela pergunta para a gente pensar depois que desligar o vídeo: se o grande momento de prestação de contas acontecesse subitamente, agora mesmo, o nosso azeite interior seria suficiente para manter a chama acesa? Fica a reflexão, pessoal. Um abraço e até a próxima.